Graça e paz, queridos, que Deus abençoe muito a sua vida, que esse tempo seja um tempo de Deus para você, para a sua família. Espero que você esteja bem, que Deus esteja te guardando. Eu creio que Ele vai te guardar. E hoje, é um tempo de louvarmos ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus irá falar com você nesta manhã, nesse culto que já está sendo iniciado ao Senhor nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e também todo o louvor. Eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Enquanto você procura aí, enquanto você abre, eu quero lhe convidar a tomar, se você assim puder, logicamente, alguns passos importantes nesse culto online. Primeiro, se você puder priorizar e focar nesse momento no culto ao Senhor, onde você estiver, na sua casa, ou se você puder, estando em outro lugar, fazer isso, faça. Se você, logicamente, está num contexto que não dá, pelo menos tente o máximo possível estar ligado, focado naquilo que o Pai estará ministrando, naquilo que o Pai estará falando ao seu coração. Mas se você estiver em casa, puder convidar aí seus parentes, seus familiares, esse é um tempo consagrado ao Senhor. Esse é um tempo que o Senhor, Ele merece, Ele é digno, sim, de ser entronizado. Então, esteja com teu coração voltado aí para o nosso Deus nesse tempo. E eu tenho certeza, o Espírito do Senhor irá falar muito ao teu coração. Se você puder, também compartilhe esta live, marque os amigos. É muito importante, meus irmãos. É muito legal quando você faz isso. Você marca os amigos, quando você manda mensagem pelo grupo do WhatsApp, compartilha o link. Uma pessoa fazendo isso faz um efeito tremendo, gera um efeito tremendo. Imagine muitas pessoas ao mesmo tempo. Quantas pessoas serão alcançadas? Pessoas da nossa nação e pessoas também que estão fora da nossa nação. Tenho certeza que isso será uma bênção de Deus. Texto é o texto do livro de Josué, capítulo 1. Diz assim no versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Deus não colocou condição de caminhar conosco. Deus não colocou limites, fronteiras, barreiras para estabelecer um tipo de caminhada. Mas Ele disse: olha, não tenha medo, confia em mim, porque eu vou estar com você. Aliás, todos os dias da nossa vida. Assim falou o próprio Senhor Jesus: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. E nós sabemos que o próprio Senhor, quando Ele falou assim: eu vou, mas eu vou enviar outro, o Espírito, e o Espírito estará com vocês. Deus falou isso a Josué. Deus ministrou isso ao coração de Josué. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de limitações geográficas, de limitações de relacionamentos pessoais, interpessoais, enfim, de tantas situações que estão acontecendo por aí, eu quero te lembrar de algo no nome de Jesus. Olha, Deus está com você. E no nome de Jesus, você verá o amor de Deus sobre o teu coração. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor a direção dEle para este culto, para esse momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, por mais um dia de vida. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que nos dá a vitória. Pai, eu vejo pela fé nesta manhã, Pai, situações que serão liberadas para os teus filhos e as tuas filhas. Eu vejo aqui nesse momento em oração, Pai, coisas que serão liberadas, ó Pai, para que no nome de Jesus, ó Pai, teus filhos, ó Pai, alcancem uma paz que vem do Senhor, uma alegria que vem do Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz. Tua palavra fala: eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz, para vos dar o fim que vocês estão esperando. O Senhor falou lá no livro de João, capítulo 14: não se turbe o vosso coração, mas creio em mim. E, ou seja, o Senhor está nos convidando, Pai, a ter paz, a descansar no Senhor. Tu és a nossa paz, Tu és a nossa paz. A Tua palavra fala que seja a paz de Cristo hábita em vosso coração. Uma paz que o mundo talvez não conheça, uma paz que talvez não se explique como ela pode ser gerada, independente da circunstância. Pai, mas nós tomamos posse desta palavra e confiamos no
Senhor, Tu és o nosso Deus. Oh Espírito Santo, pedimos o Teu agir nesse culto, o Teu derramar, o Teu ministrar sobre cada família, sobre cada coração. Transforma a nossa mente, permita, Senhor, uma ação poderosa do Teu Espírito no nosso meio, gerando mudança da mentalidade. E receba a oração, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor, convide os amigos, convide as pessoas, nós vamos adorar o nosso Deus, amém? Deus abençoe o ministério do louvor. Amém, glória a Deus. O Senhor é bom, as suas misericórdias são eternas nas nossas vidas, e nós cremos que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e por isso nós nos alegramos, porque olhamos para o monte de onde virá o nosso socorro. Nós cremos. Aleluia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me fez assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me fez assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus é minha salvação. Oh, 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 oh. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu.
Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor é um Deus que opera milagres. O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje, é o Deus que irá operar. Nós cremos no Senhor. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus, o Senhor é fiel. Nós já podemos sentir
o fluir do Espírito Santo sobre nós aqui nesse lugar. Aleluia. Por mais que nós procuremos em outro lugar, em outras pessoas, nós jamais iremos encontrar algo ou alguém que possa preencher essa presença do Espírito Santo em nossos corações. Glória a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não sabe viver. Porque é essa presença que nos move. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver se eu passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver,
Glória a Deus. Amém? Graça e paz. Nessa manhã, um bom dia a todo mundo. Quero deixar, primeiramente, uma palavra da parte de Deus para você que está nos assistindo aqui nessa manhã. Se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vosso sentimento em Cristo Jesus. Que nessa manhã você possa estar sendo cheio da graça de Deus, sendo cheio do poder de Deus. Quero convidar a Lene. Nós somos do Ministério de Família, fazemos parte do Ministério de Família. E nessa manhã nós queremos orar por você. Você que se sente sozinho, você que talvez não está com seu familiar nesse momento, mas você que esteja com seu familiar, dê a mão aí a ele, se apegue a ele nesse momento. Nós vamos estar fazendo uma oração, porque Deus quer falar com você nessa manhã. E nós cremos que Deus há de agir sobre sua vida, pelo meio das dificuldades que temos passado, por tantos problemas, mas Deus vai nos dar vitória. Amém? Graça e paz a todos nessa manhã. Quero convidar você que está em casa, assistindo esse culto, você que esteja com a sua família, né, reunida na sala, na cozinha, aonde você quer que for. Eu convido você a estar agora com eles, neste momento, a clamar um pelo outro, a orar, a interceder um pelo outro neste momento, para que o Senhor possa estar entrando dentro da sua casa, dentro da sua família, que possa fazer um milagre, né, nesse tempo difícil que temos vivido. Dia após dia temos ouvido falar que são tempos difíceis, momentos desafiadores, mas em nenhum desses momentos o Senhor tem deixado de estar conosco neste momento. Neste momento o Ministério de Louvor vai estar cantando novamente, né, um louvor. E eu te convido você neste momento a estar clamando ao Senhor pela sua família. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Clame ao Senhor neste momento, você que está na sua casa agora, onde quer que for, que o Espírito Santo de Deus, ele possa visitar a sua casa, a sua vida, a sua família e fazer o milagre que você precisa. E você que está sozinho, até mesmo seu filho não está com você, o seu filho está desviado da presença do Senhor, eu te convido a clamar pela vida dele, Senhor, neste momento. Clame a Deus. Esse é o momento que nós temos que nos render ao Senhor, que temos que clamar ao Pai pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, clame agora ao Senhor pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo milagre que o Senhor tem para fazer com você. Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Clame ao Senhor nesta manhã. Clame ao Senhor que o milagre venha. Clame ao Senhor que o milagre venha nesta manhã sobre a sua vida, sobre a sua casa. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Aleluia. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não derrama tua graça e o teu poder, Senhor, sobre
Israel, Oh, rei da aleluia. terra e é também dono do céu. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, levantamos o nosso clamor a Ti, ó Deus, nessa manhã, pelas famílias, ó Deus, que estão reunidas neste momento, ó Pai, ou até mesmo, Senhor, para aquele familiar que se encontra sozinho, sem nenhum familiar por perto. Pai, eu intercedo, eu clamo por Ti, Senhor, por essas vidas, por essas famílias, ó Pai, visita o lar deles agora, Deus. Pai, move, Senhor, o Teu Espírito, Pai, move o Teu sobrenatural sobre essa casa agora, sobre essa família. Restaura, Senhor, aquilo que foi perdido, Pai querido, a comunhão, Senhor, o amor para um com o outro, ó Pai, os laços de carinho, de afeto, em nome de Jesus agora, Deus querido, eu repreendo na autoridade do Teu nome agora, Deus, que tudo aquilo que não provém de Ti, que esteja dentro da casa, Senhor, dentro do ambiente familiar dele, Pai, possa ser repreendido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que Teu Espírito venha, Senhor, e se estabelecer, Senhor, nos lares, ó Deus querido. Vai agora, Senhor, vai agora tudo aquilo que provém de Ti, limpa, Deus, o coração e a mente, Senhor, das famílias, ó Pai querido. Pai, em nome de Jesus agora, Deus, eu Te agradeço, ó Deus, por cada, Senhor, dia que o Senhor tem vivido conosco, Senhor, que o Senhor não tem nos deixado só, Senhor, nestes momentos difíceis que estamos passando, nessa crise, Senhor, neste momento, Senhor, ao qual esse vírus se estabeleceu sobre a nossa terra, ó Deus querido, Pai, mas em nome de Jesus agora, Senhor, eu creio, Senhor, na Tua cura, eu creio no Teu milagre, Senhor, para este tempo, Senhor, eu creio no Teu propósito, Senhor, para as famílias, Senhor, para as vidas, Senhor, do Teu reino, ó Deus. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Não vou dizer que esse é um momento alegre, porque estou muito emocionado. É a primeira vez como cristão que eu vejo uma situação como essa. Nós temos que estar cultuando ao Senhor desta forma. Mas acreditamos que o mesmo Deus que nós servimos é um Deus que está aqui neste momento, nessa manhã, que está com você na sua casa. Eu acredito que o mesmo Deus que nós servimos é o Deus que está neste momento, está contigo. Já louvamos, já falamos, já sentimos a presença de Deus. Mas eu convido você a meditar numa palavra que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, até o versículo 5. Eu gostaria de falar sobre uma família que teve que enfrentar um momento muito difícil, que teve que tomar decisões que não foram fáceis. Talvez muito parecido com aquilo que eu e você estamos vivendo agora. Diz o seguinte, Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram eufrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. E o nome de uma delas era Orfa. E o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Nessa época, irmãos, desastres naturais, tipo uma seca, uma estiagem muito prolongada, trazia muita tristeza para uma família.
Porque lá não era como nós que tínhamos, ou temos hoje, muitas formas de você conseguir o seu alimento, talvez no mercado, ou uma quitanda, ou alguma coisa assim. Talvez estiou numa parte do Brasil, mas vem produtos de outra parte. Mas naquela época não era assim. Uma estiagem, uma seca trazia muita fome. E Elimeleque, o chefe, o patriarca dessa família, teve que tomar uma decisão. Abandonar a sua cidade, abandonar a sua terra, abandonar o seu povo e procurar um lugar melhor para a sua família. Foi para os campos de Moabe. Muitas pessoas questionam a Elimeleque, julgam por ter tomado essa atitude. Mas eu não o julgo. Sabe por quê? Porque somente ele sabe o que ele estava passando dentro da sua casa, dentro do seu lar, com a sua família, com os seus filhos. Elimeleque não ficou em cima do muro, mas ele teve que tomar uma atitude, e a atitude foi sair daquele lugar, procurar um ambiente melhor. E nessa cidade, nesse lugar, nesse povoado onde ele foi, o pior aconteceu 3 vezes. A primeira coisa foi Elimeleque morrer, o chefe da família. Depois se passaram alguns anos, Malom e Quilion casaram com mulheres moabitas, mas daqui a pouco morreu mais um. E não demorou muito, morreu o terceiro. 3 velórios, 3 caixões, 3 situações difíceis para aquela família. Noemi agora fica sozinha. Noemi não tem mais a presença do seu esposo, não tem a presença mais dos seus filhos, só fica com suas noras, Orfa e Ruth. E ela ouve, diz o texto bíblico, que ela ouve, o versículo 16, Ruth 1:16 diz o seguinte: porém Ruth, versículo 6 primeiro, então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Noemi toma uma decisão de regressar à sua terra, regressar ao seu povo, à sua cidade. Ela chama as suas noras e fala: olha, não precisa ir comigo, ir para o meu povo. Ainda que eu tivesse filhos, não daria tempo de casar com vocês, voltem para suas terras, voltem para suas famílias. Porém, Ruth, em uma atitude de fé, eu acredito que de fé, ela resolve ficar com a sua sogra. Versículo 16 diz o seguinte: porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem que me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte, me separar de você. Um dos versículos mais lindos da Bíblia. É uma atitude, não só uma palavra, mas uma atitude. Aonde você for, eu também vou. O seu povo é o meu povo agora. O seu Deus é o meu Deus agora. Ruth acompanha a sua sogra. E não é o tema que eu gostaria de encaixar nessa mensagem, não é sobre a vida de Ruth. Mas para terminar, para a gente poder chegar ao final, já dando um pulo, um salto imenso lá para o versículo do capítulo 4, versículo 13, que já é o finalzinho. Ruth, Noemi voltam para Israel, elas têm todo um processo de como elas chegam lá, a cidade ela muito triste e tudo mais, ela conhece Boaz, mas no final diz o seguinte: e assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. O livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. E teve relações com ela, e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, a quem você ama, o deu à luz, e para você ele será melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele.
as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. E este veio ser o pai de Jessé, pai de Davi. No final desse livro, a gente começa com uma história triste, fome. Daqui a pouco a morte de Elimeleque, Malom, Quilion. No decorrer do livro você vai vendo que a história de Noemi e Ruth voltando para sua terra. Quando elas chegam lá, elas com toda aquela tristeza, Deus muda o quadro. Ruth acaba casando com Boaz, tendo um filho, e esse filho torna-se avô do rei Davi. Essa moabita que não era para ser povo, porque não pertencia ao povo de Israel, agora ela entra na genealogia do rei Davi e mais à frente do próprio Jesus, do próprio Cristo. É uma história linda porque tem um início triste, mas depois tem um final. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você para uma coisa, um fato que sempre me inquietou. Foi logo no início do livro. Quando você vê a história de Elimeleque, você vê Malom e Quilion, eles morreram no início do livro, não tem mais nada. A história deles encerra ali. Você vê uma trajetória de tristeza, depois de angústia, depois de bênção. Mas sempre existe algo que ficava dentro da minha mente, trazendo não uma dúvida, mas uma pergunta: será que Deus foi bondoso somente com Ruth? Somente com Noemi, com Orfa? E os que morreram? E Elimeleque, Malom, Quilion, será que Deus é um Deus elitista, escolhe um? Não, esse aqui vai viver, vai ser feliz. Não, mas esse aqui eu separei para a morte, ele vai morrer. É desconcertante quando a gente olha para um texto desse e vê que de repente alguns são deixados vivos para depois ter uma história, ter um nome, mas outros simplesmente morrem, acabou. Quer ver um exemplo? Eu gostaria de dividir com você também, Jó. Logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que os filhos de Jó estavam reunidos. Deus com certeza ama e amava Jó, amava também os seus filhos. Mas diz a Bíblia que deu um vento, provocada pelo próprio inimigo, deu um vento, destruiu e morreu os seus filhos. Nós não sabemos os nomes deles. Não sabemos nada sobre os filhos, mas só sabemos daqueles que ficaram vivos. Será que Deus elegeu só Jó e esqueceu dos seus filhos? Será que Deus é um Deus elitista que elege simplesmente um e outros deixa para a morte e esqueceu, ficou ali? E tem outros e outros textos que eu ficava sempre imaginando. Por exemplo, Eliseu e Elias, dois homens, duas trajetórias, dois profetas tremendos, duas histórias poderosas. Só que Elias chega no momento que ele parece que desiste do seu chamado, ele não aguenta mais, a carga está pesada. E Deus o translada. Você conhece a história. Ele é levado numa carruagem de fogo, ele some, é transladado. Deus o toma para si. Agora tem Eliseu, Eliseu pega a capa, dupla porção do Espírito Santo, Eliseu sai dali. Cadê o Deus de Elias? Bate no mar, as coisas acontecem no rio. O rio se abre, coisas tremendas, dupla porção, faz milagres tremendos. Mas quando você vê o final da história dele, ele morre, não sabemos de quê, se foi uma doença, e ele é sepultado numa cova rasa. Talvez não era uma cova onde foi colocada uma pedra, mas foi sepultado numa cova que a gente sabe pela história, que depois um homem é colocado, um soldado é colocado, quando ele bate nos ossos de Eliseu, era tanta virtude ainda nos ossos desse homem que ele ressuscita. Mas por que um Deus toma e o outro deixa morrer? Por que um Deus toma numa carruagem de fogo e o outro é colocado para morrer, enterrado numa cova rasa? Sabe, são questões que a gente fica imaginando, e eu sempre fiquei pensando nisso, e você vê também no Novo Testamento. Olha só que exemplo. No livro de Atos se levanta uma grande perseguição contra a igreja. As pessoas, os governantes querem destruir a igreja, querem acabar com a igreja. O primeiro que eles pegam é Estevão. E Estevão é morto, assassinado a pedradas.
Estevão vê, tem uma visão, um vislumbre da glória, mas toma pedradas e morre. O primeiro mártir, Atos capítulo 7. Daqui a pouco eles pegam Tiago, irmão de João, e prendem também Pedro. E vê que isso agrada os judeus, e vão e matam Tiago. É mais um morto. Acabou a história de Tiago ali, acabou a história de Estevão. Mas Pedro foi diferente. Pedro estava dormindo na cela, tinham soldados ao seu lado, um anjo aparece para Pedro, toca em Pedro, Pedro levanta, as correntes caem pelo chão, as portas milagrosamente se abrem, Pedro passa pelas portas, quando Pedro olha ele está na rua. A Bíblia é tão enfática nisso que ele acha que ele está sonhando, ele está dormindo, mas ele vê, não estou dormindo, foi um anjo. Agora, irmãos, pense comigo, porque Pedro foi solto milagrosamente e Estevão e Tiago foram mortos? Será que Deus escolheu, não, esse aqui eu gosto mais do que esse aqui? Esse aqui vai sofrer menos ou esse aqui sofre mais? Porque esse aqui vai ficar vivo e esse aqui vai morrer? Por que a gente vê uma aparente contradição entre a vida e a morte, ou a escolha daqueles que vivem e daqueles que morrem? É desconcertante ver essas situações. Mas preste atenção, nós olhamos tudo isso pela nossa ótica humana. Preste atenção no que eu vou te falar. Nós olhamos essas coisas da visão nossa interna do ser humano para uma visão externa, olhando para o mundo. Mas preste atenção nisso. Eu proponho você, nessa manhã, mudar o ângulo de visão e tentar ver a vida e a morte como uma perspectiva divina. Mudar o ângulo de visão, mudar a forma de você enxergar a vida e a morte. Não só como uma coisa que Deus separou uns para a vida e uns para a morte, ou esses aqui são melhores do que os outros, mas mudar esse foco de visão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, é um dos versículos mais poderosos que eu vejo na Bíblia. Ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morreram, assim também todos em Cristo vivificados serão em Cristo. Deus é Deus de vivos e é Deus de mortos. Ou melhor ainda, Deus é Deus só dos vivos. Você pode me perguntar como? Se nós vimos a história que uns morreram, mas todos morreram. Mesmo demorando mais alguns anos, mesmo passando tudo aquilo, eles acabaram morrendo. A história, uns se perpetuaram mais, outros menos, mas foi. Agora preste atenção. Lucas capítulo 20, versículo 34, tem uma chave poderosa, que talvez venha mostrar para nós uma visão diferente do que aquilo que a gente está imaginando. Diz o seguinte, isso, irmãos, esse texto que a gente vai ler é quase como se fosse uma pegadinha. Os escribas, doutores da lei, tentaram Jesus de uma forma, pegar ele em alguma coisa. Mas ele deu, não vou entrar nesse caso por causa do tempo, mas preste atenção na resposta de Jesus, essa é a mais importante. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam,
Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Você não entendeu errado. Presta atenção. Jesus falando, lembrando que o que Moisés falou, ou melhor, o que Deus falou para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, mas Abraão já tinha morrido muito antes, muitos anos antes daquele fato de Abraão estar encontrando com o Senhor na sarça ardente. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Ele poderia ter dito, eu era o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui, mas não. Presta atenção, ele fala da forma com que Abraão estava vivo, não na terra, mas em um outro lugar. Eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão continuava vivo. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaque, porque o último versículo, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. E é isso que eu gostaria de falar com você nessa manhã. A visão de Deus é uma visão diferente da nossa. Nós temos uma visão limitada. Nós temos uma visão que nos mostra é só aquele momento. Mas Deus tem uma visão geral da história, daquilo que está acontecendo na eternidade e naquilo que acontece aqui na terra. Só mais um exemplo para a gente continuar. Mateus capítulo 17 é o momento da transfiguração. Jesus pega 3 discípulos, leva para o monte e lá aparece. Quem aparece lá falando com Jesus, vivo com ele? Moisés e Elias. Elias talvez a gente pode dizer, não, mas ele foi trasladado, mas Moisés morreu realmente, foi sepultado. Tanto é sepultado que a Bíblia fala como foi o sepultamento dele. Foi escondido para que ninguém pegasse o corpo de Moisés. Só que Moisés aparece vivo, conversando com Jesus. Não na terra, mas vivo em um outro lugar. Vivo em um outro plano, uma outra dimensão que nós não conhecemos. Nós chamamos de eternidade. Agora entra onde eu gostaria de falar, porque Deus ele não protege uns e deixa outros para morrer, porque para Deus todos vivem, tanto os que vivem aqui como os que morreram. Em Cristo Jesus, aquelas pessoas estão vivas ainda e vão ficar eternamente. Elas não morreram para sempre. Não existe uma separação, é doído para nós falar daqueles que morreram, que já se foram, porque a gente sente saudade. A gente chora. Nós somos seres humanos. Só que eu convido você a ver a vida e a morte pela ótica de Deus. Eles não morreram. Eles vivem. E assim que nós chegamos, tinha umas pessoas passando aqui na frente, trabalhando, e eles dizem, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não sei qual é a sua esperança. Será que a sua esperança é que o coronavírus passe? Sua esperança é que os empregos voltem? Sua esperança é que ninguém da sua família morra? Eu não sei qual é a sua esperança, mas se você é crente em Jesus, se você acredita que ele morreu lá na cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou, ele é a primícia, é o primeiro daqueles que morreram e reviveram. Você também, se você morrer, vai ressuscitar, eu também. A ótica divina, ela muda. Ela é outra. Filipenses 1:21 diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo olhava não só para este mundo, mas ele via uma perspectiva eterna. Paulo não estava olhando simplesmente para aquela vida que ele estava levando ali, preso, acorrentado, mas olha, se viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Deus ama a todos igualmente, os que vivem e os que morrem, os que estão vivos agora e os que já passaram para a eternidade.
Não é porque Deus amou mais um e não livrou os outros, mas amou exatamente igual a esse e aquele. Só que esse aqui ainda está mais um pouco, agora aquele outro ainda está vivo com o Senhor, está com Ele, está na eternidade. E se eu creio como você também deve crer, eu convido você, nessa manhã, junto com essa nova perspectiva, a não ter medo do futuro. Estão implantando o medo da morte. Mas se você crê que a morte não é o final, vença o medo. Vença o medo. Você tem sido envolvido pelo medo da morte? A televisão fala 24 horas sobre isso. Morreram tantos. Mas lembre-se, o nosso Deus, Ele é o Deus de vivos. Até aqueles que morreram em Cristo Jesus estão vivos, aguardando o momento da nossa chegada. Ninguém gosta, como eu já tinha falado, desse momento da separação, da saudade, do velório, do enterro, do adeus. Ninguém gosta, irmãos. Eu também não gosto. Só que olhando pela ótica de Deus, é apenas um seja bem-vindo. Aquele momento não é um tchau, não é um adeus, é até logo. Malom, Quilion, Elimeleque morreram, mas eles foram recebidos no seio de Abraão, simplesmente para esperar o momento exato de que a sua família estaria reunida também. Aquele momento, o momento de que Estevão foi apedrejado, foi um seja bem-vindo, meu filho. Não foi um tchau, foi um até breve para os seus irmãos. E tantos outros mártires que passaram. Este é o momento de demonstrarmos a nossa fé e encararmos o medo com um olhar de fé. Não fazendo loucuras, não tentando a Deus, tomando todas as precauções possíveis do que todo mundo já sabe que tem que fazer, mas mudando a forma de ver. Sabe, eu tive uma experiência essa semana. Lá em casa eu fui trocar o reparo da torneira. E eu avisei a Rafaela e a Lucas, não mexe não, na torneira montei tudo, desliguei o registro e botei tudo em cima da pia. O reparo antigo, o acabamento, as ferramentas, e fui na rua tentar comprar o reparo. Fui em 3 lojas, só achei uma e voltei para casa. E quando eu vou botar o reparo, eu olhei que faltava uma peça, que é justamente a que dá o acabamento metálico. Eu falei, não é possível, cadê essa peça? Está tudo aqui. Perguntei para Lucas, você mexeu? Perguntei para Rafaela, você mexeu? Ninguém mexeu. Para onde foi? Tirei as ferramentas de cima da pia e continuei olhando e procurei na casa toda, irmãos, e não achei. Por fim, enjoado de estar procurando, fechei o registro do jeito que estava e ficou aquela parte preta, sem o acabamento metálico. Ficou muito feio. Mas eu falei, não é possível, meu Deus, eu botei aqui e fiquei olhando para a pia. Eu devo ter ficado ali uns 2 minutos olhando, imaginando para onde que foi aquela peça. Será que caiu dentro do vaso e pum, mas ninguém mexeu? Sabe, eu reparei que no fundo do ralo da pia, a pecinha ela é redonda, metálica, e ela caiu justamente no lugar que encaixa certinho no ralinho da pia. Aí eu fui com o dedo, coloquei lá e puxei, eu falei, meu Deus do céu, como é que isso caiu aqui? Ninguém ia achar isso aqui, nem 1 milhão de anos. Só quando alguém trocasse aquilo dali, que aquela peça caísse, que ia ver que estava ali. E eu só consegui enxergar, porque eu mudei a minha perspectiva, em vez de olhar o todo, que era a pia, todo, comecei a enxergar cada lugarzinho daquela pia. Eu não sei, parece coisa de maluco, mas eu tentei enxergar onde estava aquilo e achei. No lugar mais improvável estava ali. Eu convido você a enxergar as situações que nós estamos passando, por mais difíceis que seja, por mais improvável que seja, haver vida onde não há vida,
a enxergar a possibilidade em meio a tanta tristeza, a achar fé em meio a tanta destruição, a achar coragem de enfrentar as situações mesmo nesse momento de grande tristeza e agonia e terror que estão tentando fazer conosco. Convido você a pedir a Deus: Deus, muda, Senhor, o foco da minha visão. Eu convido a equipe de louvor. Eu quero fazer uma oração com você. Eu sei que é difícil. Eu sei que estamos cercados, apertados de todos os lados. O medo da morte tem tentado entrar dentro da nossa casa. Às vezes bate aquela pergunta: por que, Senhor, aquele foi e esse não? Por que, Senhor, um ficou, um foi escolhido e o outro não? Por que um morreu e o outro ficou? Não duvide do amor de Deus. Porque na perspectiva de Deus todos vivem para Ele. Todos que receberam Jesus como Salvador estão vivos. O corpo ele deita a terra fria, mas a alma continua com o Senhor. Eu convido você a deixar o medo da morte que está batendo em nossas portas e se levantar com fé neste momento de grande tristeza. Não para fazer loucuras. Não quero que você vá para as ruas, que faça nada além daquilo que estão mandando, mas uma nova perspectiva, um novo olhar. Um olhar de crente, daquele que diz: ainda que eu deitar essa terra fria, ainda que eu morra, eu tenho certeza da salvação da minha alma. Ainda que se a morte bater em minha casa, eu sei que não vai ser um tchau, vai ser um até breve. Pois eu acredito que posso crer que Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Não só um amanhã aqui, porque eu não espero simplesmente de Jesus aqui. Eu espero Ele lá, na glória. No dia que Ele disser: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que tenho vos preparado desde a eternidade. Aí sim a gente vai encontrar os nossos amigos e queridos. Aqueles que passaram primeiro do que nós. Aqueles que chegaram primeiros. Os nossos avós, os nossos pais, os nossos irmãos. Sabe, lá a gente vai entender que não foi um tchau, foi um até breve. Que não foi falta de amor. Deus amou tanto aqueles que ficaram vivos, como aqueles que morreram. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque acreditamos que o Senhor ainda é Deus. Mesmo, Senhor, nos dias como este, nunca aconteceu, Senhor, eu não me lembro. Eu nem nunca ouvi falar, ó Deus, que as nossas igrejas, Senhor, se fecharam, ó Pai. Nós nunca ouvimos, Senhor, este momento, Senhor, que tivemos que cultuar à distância. Mas, Senhor, neste momento eu quero te pedir, Senhor, mesmo com este clima de medo, Senhor, rondando as nossas casas, neste clima, Senhor, de tamanha tristeza, tentando se abater nas nossas vidas, tentando intimidar, Senhor, mesmo que a morte ronde, Senhor, eu quero te pedir em teu nome santo, que a minha fé, Senhor, seja firmada em Cristo Jesus, a primícia daqueles que dormem. Porque o Senhor foi o primeiro, Senhor, a morrer e a ressuscitar. E assim como o Senhor morreu e ressuscitou, eu creio que isso vai acontecer comigo, com os meus irmãos que escutam o Senhor neste momento, com os nossos antepassados que já dormiram no Senhor. Um dia, Senhor, haverá uma festa na glória. Um dia, quando chegarmos lá, e eu te peço, Senhor, por aquele teu filho que teme a morte,
que está, Senhor, cada dia mais se aprisionando dentro de si mesmo, com medo da morte, que possa, Senhor, entender que o Senhor é o príncipe dos vivos. Porque mesmo que ainda que o corpo deite a terra fria, a nossa alma vive contigo, Senhor, e viveremos para sempre. Te louvamos, Senhor. Sara, Senhor, a nossa nação. Sara, Senhor, os nossos corações. Sara, Senhor, a nossa mente. Em nome de Jesus, muda, Senhor, o quadro, Senhor, do Brasil e do mundo. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Brasil, após passar essa dificuldade, saia como uma nação, Senhor, que exporta missionários. Que não seja mais conhecido como a nação do carnaval, da prostituição infantil, do jeitinho brasileiro. Que em nome de Jesus se levante nesta nação homens e mulheres comprometidos com o Teu Evangelho, comprometidos com a verdade. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Motivo de grande alegria estarmos aqui essa manhã, louvando ao Senhor, ouvindo da sua palavra. E nesse momento eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos 20, versículo 35. A palavra do Senhor diz assim, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado coisas é dar do que receber. Nós, normalmente, nos momentos em culto, dentro da nossa liturgia, nós temos um momento onde nós convidamos, onde nós chamamos a igreja para um momento de fidelidade, um momento de dízimo, um momento de oferta. Mas nesse tempo, eu queria te convidar a algo além. Vai chegar um tempo em que nós não vamos ter mais a oportunidade de dar. Porque quando nós estivermos com o Senhor, não vai haver necessidade de ninguém. Não vão haver necessitados. Não vão haver famintos. Mas nesse tempo existem pessoas hoje que precisam de nós. E eu queria te falar que aqui na igreja, a Igreja Metodista em Praça da Bandeira, nós temos várias frentes de trabalho, onde nós temos auxiliado, ajudado pessoas que nesse momento estão passando por alguma necessidade. Então eu queria te convidar a estar ofertando nessa obra, a estar dando. Aqui nessa palavra que nós lemos, Paulo ele fala, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quem dá é bem-aventurado. Eu queria te convidar agora a separar ou o seu dízimo, ou a sua oferta direcionada para a ação social dessa igreja. Mesmo que não esteja em mãos, se você já propôs isso no seu coração, feche os teus olhos agora que nós vamos estar orando, consagrando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando no meio de tanto caos. O Senhor está nos dando uma oportunidade de darmos, de repartirmos aquilo que nós temos, de colocarmos em prática, Senhor, o amor. E nós queremos te louvar por isso, Senhor. Queremos consagrar a Ti todo dízimo, toda oferta, Senhor, que será entregue, devolvida aqui na sua casa, Senhor. E queremos também, Senhor, consagrar a Ti, Senhor, o alimento que nós separamos para ação social, o valor que nós separamos, Senhor, para abençoar essa obra, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar dentro das nossas despensas, Senhor, essas pessoas que hoje, Senhor, estão precisando de ajuda, estão precisando de auxílio, Pai, que isso seja temporário, que no momento certo, porta de emprego seja aberta, Senhor, que o Senhor esteja enviando, Senhor, outras pessoas também para abençoar. Ó Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, pelas pessoas que estão em situação de rua, Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, dos seus filhos e filhas, porque eles são tão amados como eu, como qualquer um que nesse momento está assistindo a esse culto, Senhor. Que o Senhor possa livrá-los, que o Senhor possa levantar pessoas para ajudá-los, Senhor. Aqueles, Senhor, que nesse momento estão sem emprego ou estão sem poder trabalhar.
Ó Deus, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos em Ti, nós confiamos, Senhor, que nós não precisaríamos mendigar o pão. Então, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja mandando ajudadores, o Senhor esteja dando a provisão, Senhor, necessária para cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, os donos de comércio, ser com cada um deles, Senhor. Guarda, Senhor, a mente dos seus filhos, o coração deles. Tira todo o medo, Senhor. Amém. Que eles possam nesse momento entender que o melhor caminho é confiar em Ti. Que nesse momento é somente em Ti que nós temos que depositar a nossa confiança. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por aqueles que já têm abençoado, por aqueles que já têm doado, por aqueles, Senhor, que têm sido fiéis. Obrigado, Senhor, também por aqueles que talvez não estejam podendo nesse tempo, mas que estão abençoando essa obra através das suas orações. Pai, muito obrigado, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, glória a Deus, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Glória a Deus, Tua igreja aleluia, te adora. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A tua igreja te adora. Declare isso na sua casa. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. A tua igreja te adora. Amém. Nós vamos dar uma pausa aqui no louvor, já estamos terminando esse culto. Queremos te agradecer porque você nos deu a alegria de estarmos juntos cultuando ao Senhor. Para nós é um privilégio, para nós é bênção demais. Vamos terminar adorando, né, Clícia? E eu quero agradecer ao pessoal que tem nos ajudado aqui nesse momento de culto ao Senhor online, essa equipe, ao Wagner, a todos os irmãos envolvidos, ao João, a todos no Ministério do Louvor, e a parte, na verdade, é uma equipe bem reduzida, mas é aquilo que pode ser feito nesse momento. Eu louvo a Deus pela vida aqui também do Gênesis, né? Que palavra boa. Esse texto, né? Ele mexe com a gente, essa história, né? De superação, de vencer, de ir além, bênção de Deus. Deus continua te abençoando. E quem conhece o Gênesis sabe que ele não prega simplesmente porque ele estudou, porque ele acha que é uma boa palavra. Ele é convicção no coração dele. Fala primeiro com ele, para então falar com a gente. Deus te abençoe, Gênesis. Nós queremos louvar a Deus também pela vida da pastora Raquel. Quando ela estava falando aqui, me vinha à memória que quem é fiel em qualquer tempo. É fiel em toda circunstância, né? É fiel no pouco, no muito, é fiel quando está tudo maravilhoso, quando se pode vir à igreja, quando não se pode vir. A fidelidade, ela não precisa de circunstâncias, ela existe, né? A Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim: fique tu sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livra, mas Ele continua sendo Deus, né? Isso que é o mais importante na nossa caminhada. E esse é um tempo, eu fui ministrado por essa palavra, e isso está no meu coração, de que Deus vai levantar os que não são, para que de fato sejam. E talvez alguns que parecem ser, vai ficar provado que não são. Por exemplo, você se lembra da história lá de Golias? Por 40 dias, Golias, uma quarentena. Por 40 dias, Golias afrontou lá Saul. E o guerreiro mais valente do povo de Israel não teve coragem de guerrear contra Golias, Saul. A Bíblia diz que do ombros para cima, Saul, ele chamava a atenção. Saul era alguém extremamente capacitado para a guerra. Mas ele não teve coragem. Na quarentena ele ficou em casa também, porque ele não teve condição de enfrentar lá Golias. E ele era o maior, ou mais conhecido. Naquela mesma época, naquele mesmo período, Deus levanta Davi. Essa quarentena vai revelar muita coisa, né? E uma delas é que alguns, infelizmente, não são aquilo que aparentam ser. Mas também Deus vai trazer à tona aqueles que são. Porque, como diz lá o profeta Elias, assim, só fiquei eu. Deus falou, não,
ficaram mais 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. E esse é o tempo de nos levantarmos como igreja. Sabe uma coisa? Lógico que a gente não está gostando dessa quarentena pela questão aí de morte, pela questão de privação e desemprego. Mas tem uma coisa interessante, no contexto até espiritual, né? No contexto familiar, Deus está trazendo de volta as raízes, né? Ou aquilo que é necessário que tenha uma raiz literalmente bem estabelecida. Esse é um tempo maravilhoso para isso. Nós entendemos dessa forma. Queremos agradecer a Deus por essa manhã, queremos agradecer a Deus por você estar participado. Compartilhe sempre a live, marque, e daqui a pouco, logo mais à noite, às 19 horas, nós vamos ter um culto ao Senhor. E no culto da noite, nós vamos estar, para a glória de Deus, ministrando a ceia online. E nós temos falado da igreja que Deus é um Deus onipresente. Ou seja, não é o templo, não é o espaço do templo, do prédio que consagra a ceia. É o Senhor Jesus. Ele vai estar na sua casa. Ele está na sua casa? Você crê nisso? Então Ele é fiel para abençoar. Nós vamos orar. E a ação da consagração será feita. E com certeza você estará participando aí. E vai ser uma bênção. Nós vamos orar. Encerrando e após aqui a oração, nós vamos estar louvando ao Senhor. Deus abençoe você. Um domingo abençoado, né? Eu não sei qual é o cardápio aí da sua casa nesse domingo. Tomara que seja bom. Bota o seu esposo para cozinhar se você ainda não fez o almoço, tá? Isso vale para alguns, eu sei que não vale para todos. Tem gente assim que balança a cabeça, eu não. Aproveita para você melhorar teus dotes culinários, tá? Deus abençoe o Johnny, que vai cozinhar um negócio amanhã bem gostoso lá para a pastora Raquel e eu também para a Juliana. Assim nós cremos, né? Tomara que essa palavra ela se cumpra mesmo. As esposas estão assim, aleluia. Né? Deus abençoe a todos, um domingo abençoado para você. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, fiel para conosco. Caminhar contigo é um privilégio, é uma alegria. Perdoa, Senhor, os pecados, as falhas que ainda temos e nos ajuda a ser essa igreja, Senhor, que vai te agradar, que vai te honrar. A ser essa igreja, Pai, que vai te glorificar. Pai, é um tempo de olharmos menos para nós mesmos e olharmos para o Senhor. Nos ajuda a ser essa igreja, Senhor. E obrigado por esse tempo maravilhoso. Que a tua graça, que o teu amor e que a comunhão do teu Espírito Santo repouse sobre todo o teu povo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Adoração ao Senhor. Apesar das circunstâncias, nós nos alegramos no Senhor, porque sabemos que Ele é fiel e que tudo isso vai passar. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi,
tua presença